Olá, pessoal. Vamos continuar nosso curso de Introdução à Econometria. Bem, nós vimos, né, nas aulas anteriores, o tópico 1, formulação da teoria da hipótese. Daqui eu pulei para o tópico 4, obtenção dos dados, onde eu discuti como obter os dados, fonte, citação, classificação dos dados, se é série temporal, de corte, uma análise preliminar, por meio de gráfico de dispersão, coeficiente de correlação, né, ensinando a fazer isso no Excel e no Gretel. Bom, e agora, e depois pulamos na aula passada para especificação do modelo matemático, onde discutimos formas funcionais que deveriam ser utilizadas para você tentar modelar os dados, né? No caso lá, eu dei ênfase à forma funcional linear, mas nós vamos discutir um pouquinho depois outras formas funcionais. E agora nós vamos para o tópico 3, especificação do modelo econométrico. Então você deve estar se perguntando, pô, professor, qual é a diferença, né, no modelo matemático e econométrico, a sua especificação? Então é isso que nós vamos ver agora, tá bem? Então vamos dar sequência nisso daí. Bom, então vamos lá, especificação do modelo matemático. No modelo matemático, nós vimos a forma funcional, que nós vamos utilizar para descrever os dados. Esses, aqui eu tenho uma forma funcional linear, né? A relação que você tem da sua variável independente com a dependente, x com y, é uma relação determinística. O que é isso daí, quando você encontrar nos livros? É uma relação em que a relação é exata entre as variáveis, tá bem? Então, para cada valor que você tem de x aqui, o valor do y é o valor exato. Então, você tem o coeficiente beta 0, beta 1, você põe aqui o valor do x, sai o valor do y lá correspondente. Bom, é mais ou menos assim. Suponha que eu aumento o preço, né? O preço é determinado valor, a quantidade demandada, y, é tantas unidades, certo? Ou, dado que a taxa de câmbio é tal valor, a inflação é determinado valor aqui exato, tá bem? Mas acontece que na nossa área de economia e de ciências sociais em geral, o que acontece é que a relação entre as variáveis não são determinísticas, não são exatas. Isso acontece na área das ciências exatas, que é a área da engenharia, da física em geral. Nossa área não. Então, a nossa área aqui de economia, ciências sociais aplicadas em geral, a relação das variáveis costuma não ser exatas. E aí, nós estamos trabalhando com variáveis estocásticas, né? E a relação dessa variável x e y, elas tendem a não ser exatas. Bom, então nós temos que acrescentar no nosso modelo uma variável que mostre para a gente, né, por que há uma diferença entre o valor que o modelo está encontrando, dado que eu jogo a variável independente, né, e o valor verdadeiro de y. Porque o valor que meu modelo encontra para y está diferente do valor verdadeiro de y, tá? E o termo que nós vamos utilizar aqui é esse aqui, o erro. Então, aqui é um E da palavrinha erro, tá? Porque a ideia é, poxa, o valor verdadeiro que meu modelo preveu foi tanto, só que o valor verdadeiro da variável é diferente. Então, está havendo um erro aí entre o que o meu modelo acha e entre o que é o valor verdadeiro da variável dependente, do y, tá? Bom, o que acontece é que você pode encontrar nos livros, né, ao invés da palavrinha erro, você pode encontrar a letrinha U, na verdade, que significa resíduo. E isso pode trazer, às vezes, um pouco de confusão. Por quê? Na verdade, significa praticamente a mesma coisa, com uma pequena diferença. O erro é quando você está trabalhando com, na verdade, todas as observações, né, do que você está analisando, ou seja, com a população dos seus dados.
Lembre que população aqui é um termo estatístico, não é necessariamente de pessoas. E o resíduo não, é quando você está trabalhando com dados amostrais, que é uma parte da população. Então, na prática, nós trabalhamos normalmente com amostras, né? Então, os livros geralmente vão falar de resíduos aqui, a não ser quando eles estão explicando primeiro o conceito de erro, mas depois, normalmente, eles acabam utilizando o resíduo aqui, o U, tá? Então, não precisa ficar preocupado aí, entre o termo e outro. Aqui no Gujarati, no Rio, eu indiquei aqui, tem alguma coisa eles falando sobre isso daí. Bom, vamos lá. Então, qual que é a ideia? Aqui vão ter um gráfico para a gente de dispersão. Então, lembra que você tem lá seu banco de dados, variáveis x, variável y, né, a combinação de x e y, e você tem um banco de dados, sua amostra. Então, cada pontinho desse é a combinação de dados. Então, esse pontinho aqui, ó, para esse valor de x, que estaria aqui no eixo horizontal, eu teria correspondente valor de y. E assim sucessivamente para cada um desses pontinhos. Então, nós teríamos aqui o número de observações equivalente ao número de pontinhos. Bom, e essa reta, professor? Essa reta aqui seria os pontos em que meu modelo, se eu tivesse um modelo lá estatístico, econométrico, para descrever a relação dessas variáveis, seria quando eu tenho a variável x, qual o valor que meu modelo encontra. Então, meu modelo estaria, os valores que meu modelo estava encontrando para cada ponto de x, estaria em cima dessa reta aqui, ó. Tá? Então, o valor de y, o modelo está encontrando, dado o valor de x, a variável independente, estaria em cima dessa reta. Mas, na verdade, o valor de y correspondente seria o que estaria aqui, ó, nos pontinhos. Bom, não entendi, professor. Calma lá, vamos mais aqui com calma. Bom, primeiro, ó, aqui nós temos a variável y, no exemplo aqui do Gujarati, é despesas com consumo, tá dependendo em função de x, que é a renda. Então, a teoria macroeconômica diz que o consumo depende da renda, certo? Então, é isso que a teoria keynesiana diz, e é isso que o Gujarati está testando aqui. Bom, então, a ideia é o seguinte, agora nós vamos ter daqui por diante, eu vou fazer uma diferenciação entre a variável dependente, que a gente está chamando de y, né? E a variável y chapéu. Professor, fala y chapéu? Fala y chapéu mesmo, tá? Então, os livros vão fazer essa diferenciação também, o y e y chapéu. O que é o y? O y é o valor que você tem lá no seu banco de dados, que você está utilizando para fazer a modelagem das variáveis. Então, imagine, lá no Excel você tem aqui uma coluna com as variáveis x, então tem aqui 1, 2, tem várias 1, e tem um valor correspondente de y aqui, ó. Aí tem os valores aqui. Então, imagine que quando a renda é 1.000, o consumo lá do cidadão foi 800, por exemplo. E aí você tem várias combinações de x e y. Então, é a partir dessa amostra sua que você vai tentar encontrar os parâmetros do modelo econométrico para poder ver qual que é a relação entre x e y, fazer previsão, enfim, obter várias informações. Então, o y vai ser sempre o valor verdadeiro que você tem lá na sua amostra. E o y chapéu? O y chapéu vai ser o valor do y que o seu modelo encontrou. Então, você vai transformar numa linguagem econométrica a relação dessas variáveis, e aí quando o valor for 1.000, a variável independente, né, o x for 1.000, qual é o valor que o seu modelo encontrou para a variável? Suponha que ele encontrou aqui, ó, 700, o seu modelo. Então, esse aqui é o y estimado, o consumo estimado. Quando o x for 1.000, o seu modelo está encontrando 1.000 e está encontrando 700 de... Opa, aqui esse meu exemplo não ficou bom, né? A renda tá bom. 700, tá, 700, quando sua renda é 1.000, tá, o cara consome R$ 700 da renda, e os outros 300 ele poupa. Tá? Mas o valor verdadeiro do cara que ganha 1.000, que eu tenho na minha amostra, ele consumiu 800. Então veja que é uma diferença entre esses dois. Tá?
Poderia ser iguais? Poderia ser igual, eventualmente. Poderia ser menor o meu Y chapéu, poderia ser maior. O fato é que entre o que o seu modelo encontra e o valor verdadeiro de Y que você tem lá, pode haver uma diferença. E mais à frente eu vou explicar por que pode haver essas diferenças, tá? Primeiro eu vou discutir mais a questão algébrica aqui. Então, só apagar isso daqui. Então, fica atenta aí, o Y chapéu é sempre o valor do Y que você encontrou pelo seu modelo, e o Y é o valor verdadeiro dele. Então, eu coloquei aqui para você, ó, o Y, né, vai ser sempre igual, o valor verdadeiro, o valor que seu modelo encontrou mais o resíduo, mais o erro, tá? Então, naquele meu exemplo agora anterior, por exemplo, aqui, deixa eu voltar aqui. Meu exemplo aqui, eu tinha, vou pegar aqui minha canetinha novamente, um instantinho. Bom, vamos lá. Então, eu tinha dado um exemplo aqui e aqui era 700. Então, ó, esse meu Y aqui, que é, no caso, para essa observação seria 800, ele vai ser o meu Y estimado pelo meu modelo, que foi 700. Então, aqui seria 700 nesse Y estimado, mais o erro, o resíduo. O que eu estou errando aqui, ó? Entre o valor de 800 e 700, eu não estou errando 100? Então, esse meu erro aqui ia ser 100. Então, o 800, que é o valor verdadeiro do Y, ele é igual ao valor que eu estimei, meu modelo estimou, 700, mais o erro. O erro foi 100 aqui, certo? Então, é isso que eu estou falando aqui. Tá? Eu vou fazer um exemplo algébrico aqui, logo a seguir, para ficar mais claro. Bom, então vamos pegar aqui, vamos avançar. Então, e da onde vem o meu valor estimado? O meu valor estimado, ele vem da modelagem que eu fiz dos meus dados, certo? Então, sei lá, eu tenho um modelo funcional aqui, eu quero descrever as variáveis, eu quero achar o coeficiente do beta 0 e do beta 1 para mostrar a relação entre o y e x, certo? Então, eu vou colocar, eu quero uma especificação matemática que, para cada valor de x que eu tenho a variável independente, saiu o y que eu vou estimar, tá? Mas o y estimar, que é esse y aqui. Bom, então, o que eu fiz aqui foi substituir aqui dentro o meu modelo aqui, ó, o modelo matemático, tá? Então, o y verdadeiro, que é o y estimado mais o resíduo, na verdade, o y verdadeiro é o meu modelo mais o resíduo, tá bem? Tem novidade aí. Aí suponha que o meu modelo aqui, o beta 0 e o beta 1, são respectivamente 10 e 0,8. Professor, de onde você tirou isso daí? Eu calculei lá pelas fórmulas ou pelo software e já achei, tá? Mais para frente a gente vai fazer isso com mais calma. Achei. Então, a relação entre x e y é dada por essa relação aqui matemática. Então, o meu y verdadeiro, cada uma das observações do meu y verdadeiro, vai ser 10 mais 0,8, que é o modelo matemático, né? Mais o resíduo aqui. E esse vezes 1.000 aqui, esse 1.000 é o meu x1, certo? Então, eu estou querendo ver o seguinte, ó. Suponha que meu x, né, a renda do cara, aqui no meu exemplo, seja 1.000, ó. Tá aqui, ó. 1.000. Tá? Eu tenho lá na minha amostra, o cara que ganha 1.000.
E aí, qual é o valor que meu modelo está encontrando para ele? Então, eu vou jogar o 1000 aqui dentro, certo? Ou aqui dentro, aqui, ó, tá? Vai ser 0,8 mil mais 10 dá 810, não é isso? Aqui, ó, 10 mais 0,8 vezes 1000 vai dar 810. Então, meu modelo está achando 810, está estimando o y 810. Então, ele pega lá, ó, quando x é 1000, a renda é 1000, o cara consome 810. Beleza. Mas acontece o seguinte, o que acontece é que o valor verdadeiro de y, né? Aí eu vou ver lá qual é o valor verdadeiro. Pode ser que não seja 810, geralmente não é, tá? O valor verdadeiro de y, tá? Por exemplo, poderia ter sido 900. Então, eu tenho lá na minha planilha, na minha amostra, quando x é 1000, o valor de y verdadeiro é 900. Mas meu modelo achou 810. Então, veja, ó, quando x é 1000, a variável independente, o meu modelo achou o ponto aqui em cima da reta. Ó. Essa reta aqui é a reta do meu modelo econométrico. Achou 810. Mas o valor verdadeiro de 1000, lá na minha amostra, o verdadeiro valor de y, consumo, quando a renda é 1000, era 900. Então, tem uma diferença aqui entre o valor verdadeiro de y e o que o meu modelo encontrou, que é o chamado U, o resíduo, ou o erro, tá bem? Que é esse Uzinho aqui, ó. Então, o valor verdadeiro é esse 810 mais o meu erro. Bom, então o erro aqui é 90, né? Então, o meu modelo está errando 90. O valor verdadeiro está 90, né, sei lá, vamos supor que é 90 reais. 90 reais acima do valor estimado pelo meu modelo, tá? Ou eu poderia falar que o meu modelo está errando 90 para baixo do valor verdadeiro, tá? Daria na mesma. Bom, então, matematicamente, o valor verdadeiro vai ser sempre o valor que seu modelo estimou mais o erro, tá? Se o erro for zero, significa que você acertou exatamente o valor verdadeiro, tá bem? Então, suponha que não tem erro no seu modelo, é porque você previu o valor que você achou para o y chapéu, seu estimado, y chapéu estimado, é o valor verdadeiro de y. Ora, jogando para cá, para o outro lado, eu tenho y menos y chapéu, o próprio erro. Então, o erro vai ser sempre a diferença entre o y verdadeiro e o y chapéu, tá bem? Então, no meu exemplo aí, ó, o y verdadeiro é 900, certo? Menos 810, que é o valor que meu modelo achou, então dá 90. Professor, de onde você tirou esse 900? Cara, suponha que você não tem sua planilha que nós estamos fazendo os trabalhos na sala? Não tem o valor de y, várias observações? Suponha que eu peguei uma lá que o x era 1000. Qual que era o valor do y verdadeiro? Faz de conta que era 900. Tá? Então, quando o x era 1000, o valor verdadeiro que está lá na minha planilhinha, que eu estou usando como amostra, é 900. Só que o meu modelo aqui achou 810, é isso que eu estou falando para você. Então, ele errou 90. O valor verdadeiro está 90 acima do valor que eu estimei. Tá? Eventualmente, cuidado, não vai fazer confusão com isso aqui que eu vou falar agora, tá? Eventualmente, você pode encontrar assim também, ó, ao invés de ter y menos y estimado, pode encontrar em alguns lugares y estimado menos y, tá? O valor vai dar exatamente o mesmo, ó, que o y estimado, no nosso caso, foi 810, menos o y verdadeiro, 900. Então, aqui deu menos 90, certo? O valor, se você pôr y estimado menos y ou y menos y estimado, o valor vai dar sempre o mesmo. No nosso exemplo, ó, deu 90 aqui e 90 aqui. A diferença é que aqui deu positivo o sinal e aqui negativo. Então, você tem que ficar só atento à interpretação. Por exemplo, se você pegar, e do jeito aqui que eu coloquei aqui, ó, nesse ponto aqui, se deu 90, eu estou falando que o meu modelo, o valor verdadeiro, está 90 acima, tá, do valor estimado, beleza? Ou o valor estimado está 90 abaixo do valor verdadeiro. Né? Agora aqui, ó, se deu menos 90, aí você olha aqui, ó, o estimado que vem primeiro. Tá? Significa a mesma interpretação desse, só que tem que tomar cuidado. Nesse caso aqui,
Ou posso falar que o estimado, ele está 90 abaixo do valor verdadeiro, né? Ou o verdadeiro está 90 acima do valor estimado. Veja que a interpretação é a mesma daqui e daqui. Só que você tem que estar atento, né, se o cara te deu y chapéu menos y ou y menos y chapéu, para você não inverter a explicação, tá? Poxa, acho que compliquei mais do que ajudei, né? Bom, se compliquei mais do que ajudei, então pensa o seguinte aqui, vai. Pensa só nessa parte. Se um dia você se deparar com esse problema, você vai entender. Pensa aqui, só vai. Aqui o y menos y estimado é o erro, certo? Então, se deu positivo 90, significa, né, nesse caso, que o valor verdadeiro está 90 acima do valor estimado. Se tivesse dado negativo nesse caso aqui, o valor verdadeiro estaria 90 abaixo do valor estimado. Tá bem? Então, veja, ó, quando o x é 1.000 aqui no gráfico, o valor estimado foi 810, mais o valor verdadeiro que eu tinha na minha amostra, 900. Então, o U foi de 90, tá? Veja que o 90, o valor verdadeiro está 90 unidades acima do estimado, tá? Então, veja que para cada observação aqui, meu modelo vai estar errando. Vai estar errando. Por exemplo, eu não vou fazer aqui para todos, né? Mas veja que, ó, essa observação aqui está errando, ó. Aqui vai ser o valor estimado, em cima da linha, e ele está errando para baixo, ó. Aliás, o valor, ele está errando para cima, ele está falando que o valor estimado é maior que o verdadeiro. Nesse outro ponto aqui, ó, essa outra observação aqui, ó, o meu modelo está vendo o y nesse ponto aqui, ó, né? E ia dar aqui, ó, você vê no gráfico y, ó. Mas o valor verdadeiro é esse aqui, ó. Então, meu modelo está errando para baixo do valor verdadeiro. Aqui, ó, também, meu modelo está errando para baixo do valor verdadeiro. Aqui também, aqui também. E aqui vai estar errando acima, né? Ele está achando esse valor aqui, que está em cima da linha, só que o valor verdadeiro é abaixo, né? Aqui também, e aqui também, e aqui também. Está errando tudo para cima, ó. Tá? Então, primeiro, veja que quanto maior a distância do pontinho para a reta aqui, ó, curva positivamente inclinada, maior é o erro. Se eu tivesse um pontinho aqui embaixo, ó, esse aqui, olha a diferença do erro. Meu modelo ia estar encontrando o y daqui, ó, o y aqui, ó, e só que o valor verdadeiro, ou o valor verdadeiro ia ser esse aqui. Ia estar encontrando esse valor estimado aqui, ó, e o valor verdadeiro ia ser isso. Olha a diferença aqui, ó, de erro, tá vendo? Tá? Então, esses pontinhos, a diferença entre a reta e os pontinhos são os erros, tá? Então, só não vai ter erro quando? Quando o valor verdadeiro estiver exatamente em cima do que seu modelo está prevendo, da reta. Tá? Vamos supor que tivesse um pontinho aqui em cima, ó. Então, o valor verdadeiro de y ia ser esse aqui, ó, certo? Que está aqui no gráfico, esse y aqui. E o valor estimado pelo seu modelo também ia ser esse valor de x aqui, ó. Então, aqui não teria erro, aqui o erro, o u seria zero, tá? Bom, então, quanto mais as bolinhas estiverem longe da reta aqui, ó, do seu modelo, que representa o seu modelo, a previsão do seu modelo, maior é o erro, tá? Só não teria erro se todas elas estivessem aqui em cima. E aí você tem o erro de cada observação, né? Então aqui, ó, você tem o erro dessa observação, nesse outro ponto aqui, você teria o erro da outra observação, aqui o erro da outra, o erro da outra. Tá? Então você teria, vamos supor, aqui você tem quantas observações? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Você tem 11 observações, 11 combinações de x e y. Então você tem 11 resíduos, né? 11 erros aqui. Tá bom? Um erro para cada um. Qual o valor verdadeiro de y para aquele x e o valor estimado de y para aquele x? A diferença entre y estimado e verdadeiro é o erro. Tá? E percebam também que sempre vai ter valores
acima do valor estimado pelo seu modelo e valores abaixo do estimado pelo seu modelo. Então, você vai ter erros positivos e erros negativos, tá? Então, os erros positivos aqui, usando essa nossa notação, são os pontos que o valor verdadeiro está acima do que o seu modelo está encontrando. Então, aqui, ó, nessa parte de essas bolinhas todas aqui de cima, ó, ia ser positivo os erros, né? Você calculasse o erro de cada um desses aqui. E embaixo, os valores verdadeiros, né, vem aqui também, são menores do que o seu modelo está estimando. Então, no caso dessa anotação aqui, tá? Os seus resíduos, todos esses resíduos, esse aqui é dar um negativo, resíduo negativo, esse também, esse também, esse também, também. Tá? Todos eles aqui de baixo é ter resíduos negativos. Ok? Então, o seu modelo, ele vai estar sempre tentando passar no meio, vai tentar se ajustar no meio aqui, né? Desses pontinhos. Você vai ter uma nuvem de pontos aqui no gráfico de dispersão visualmente. Quando você fizer o seu modelo, na verdade, as técnicas que a gente usa para achar esses coeficientes beta 0 e beta 1 vai fazer com que essa reta tente passar sempre ao meio. Então, vai ter sempre erros positivos e erros negativos no seu modelo. Bom, espero que isso ficou claro para vocês. Isso é muito importante. É uma coisa bem simples, mas é de extrema importância, tá bom? Vamos continuar aqui. Bom, razões principais que justificam a presença desse termo erro ou desse resíduo. Então, nós temos vários, tá? Eu elenquei aqui os principais segundo a literatura. Então, primeiro, estou falando lá, ó, esse erro, esse resíduo, ele representa fatores desconhecidos, tá? Existem outras variáveis que ajudam a explicar a sua variável dependente. Então, imagine que você tá no nosso exemplo ali mesmo, você está vendo o consumo, né, em função da renda. Ok, tudo bem, a teoria diz que a renda afeta o consumo, tá? Mas é só a renda que afeta o consumo? O consumo de cada indivíduo depende ali simplesmente da renda? A renda é uma variável importante, mas depende, por exemplo, da cultura do cara, né? Da, é, de várias outras variáveis, né? Não só da cultura, às vezes de questões tributárias, né? Se incentiva o sistema tributário de um país, se incentiva mais ou não, a própria experiência de vida, enfim, existe, né? Se esse cara está muito sujeito a incentivos a consumo ou a poupar, enfim, tá? Ou, sei lá, pensa, por exemplo, no preço e quantidade. Então, vocês aprenderam em teoria econômica que a quantidade demandada depende do preço, tá bem? E o preço é uma variável importante para explicar a quantidade demandada. Mas é só o preço do produto que afeta a quantidade demandada? Não é. Depende da renda do consumidor, isso aí vai influenciar a quantidade demandada. Depende do preço do bem substituto, depende do preço do bem complementar, depende de várias variáveis, tá? Então, quando essas outras variáveis não estão, esse erro, o erro que nós vimos lá entre o valor encontrado pelo seu modelo estimado, Y chapéu, e o valor verdadeiro, pode haver esse erro por conta de variáveis que não estão no seu modelo e que ajudariam a explicar aquilo ali, tá? E não estão no seu modelo. Então, quanto mais você vai colocando variáveis que são importantes, significantes para explicar a sua variável dependente, menor tende a ser seu erro. Menor tende a ser seu erro. Está trazendo mais elementos para ajudar a explicar. Então, o meu modelo lá, quantidade demandada. Eu tenho o preço do produto como variável independente, coloco mais uma, coloco a renda do consumidor, preço do bem substituto, quer dizer, eu estou trazendo mais variáveis para ajudar a explicar a variável dependente. Seria a quantidade demandada. Então, o meu erro vai ser menor. Tende a ser menor. Então, o erro pode ser por conta de variáveis que são importantes para ajudar a explicar aquele fator, aquela variável dependente, e não estão no meu modelo, tá bem? Um outro fator que coloquei aqui, ó, são variáveis que não estão no seu modelo, mas não porque você não colocou, enfim,
é porque não são quantificáveis, não dá para você colocar. Então, no exemplo da quantidade demandada, suponha que você colocou além do preço as variáveis que eu te falei, renda do consumidor, preço do bem substituto, preço do bem complementar, enfim. Ok, mas, pô, ainda assim a quantidade demandada depende também do gosto do consumidor, da preferência dele, de incerteza, de várias outras variáveis, que você não consegue quantificar. Então, isso aí também influencia lá. Então, seu modelo não vai conseguir capturar, tá, essas variáveis, de tal modo que isso aí vai estar representado no termo erro, no resíduo, tá? Por isso que você não consegue acertar plenamente, porque existem essas outras variáveis que você nem consegue quantificar para pôr no seu modelo. Só isso daí? Não, tem mais também, né? Outras coisas que pode levar a esse resíduo, ou erro, né? Tá? A forma funcional utilizada. Então, dependendo da forma funcional utilizada, a gente já discutiu isso nas primeiras aulas. Eu mostrei para vocês, existem várias formas funcionais, dezenas e dezenas. Eu mostrei para vocês as principais, uma função quadrática, terceiro grau, linear, uma exponencial, uma logaritmo, mas existem dezenas e dezenas. E às vezes, quando você vai estimar seu modelo, na verdade, você tem que indicar, né, qual que é a forma funcional mais adequada para descrever aqueles dados. No caso, o modelo que nós vamos aprender aqui, o método de mínimos quadrados, ele vai considerar um modelo linear nos parâmetros. Então, se você eventualmente usar uma forma funcional equivocada para descrever seus dados, tá, vai ser maior o erro, tá bem? Os resíduos lá vão ser grandes. Eu já volto nesse tópico aqui para explicar para vocês. Antes de voltar nesse tópico 3, vamos para o 4. E pode também ter, eventualmente, erros de medida. Então, quando o cara foi coletar os dados, coletou errado, né, fez alguns arredondamentos, simplificações, fez transformações nos dados. Tudo isso pode elevar, de alguma forma, gerar erros lá, que faz com que o seu modelo não consiga pegar, né, prever o valor verdadeiro do Y. Tá? O nosso objetivo é sempre obter um erro menor, certo? Quando eu vejo de forma individual cada observação. Quando eu vou ver isso de forma conjunta no modelo, a gente tem que ver a somatória dos erros ao quadrado. Eu já vou explicar isso daí. Antes, vamos voltar para essa 3 aqui, a forma funcional que não é adequada para descrever os dados. Então, por exemplo, imagine que você tem aqui um gráfico de dispersão, seus dados, x aqui no eixo horizontal, y, tá? Cada pontinho desse é uma observação, tem bastante aqui. Aí você tem que usar uma forma funcional para achar os parâmetros dos betas para descrever a relação dessas duas variáveis. Suponha que você usou uma forma funcional linear, certo? Isso aqui seria uma forma 1 beta 0. Qual que seria essa forma linear aqui, ó? Seria o y estimado, é um beta 0, um intercepto, né? Forma linear, tem um intercepto sempre. Aqui, ó, veja que a curva está negativamente inclinada. Então, menos um coeficiente angular, que a gente chama de beta 1, que multiplica x. Então, essa curva vermelhinha aqui, ó. Tá? Só que qual você acha que está mais justinha nos dados aqui? Em outras palavras, qual você acha que as bolinhas estão menos distante, em média, da reta? A, a reta vermelha ou essa curva azul aqui, ó? Curva azul. Essa curva azul aqui provavelmente é uma função logarítmica, certo? Bom, me parece aqui, está bem claro para mim que a curva logarítmica ela está muito mais ajustada às bolinhas do que o y. Olha só, a reta vermelha, as bolinhas aqui em cima, ó. Olha o tanto de erro que tem. Ó. Por exemplo, essa bolinha, olha o tamanho do erro dessa observação do que meu modelo está achando. Meu modelo está achando, ó, para o valor de x que está aqui, ó, o meu modelo está prevendo esse valor aqui, ó, um valor que está aqui, ó, sei lá, entre esse e esse. E olha o valor verdadeiro da variável, um que está aqui, ó, próximo de 0,09. Então, ele está errando esse pedação aqui, ó, certo? Aqui também, ó, olha o pedação que está errando. E tem muito erro aqui
Depois aqui na outra ponta, olha o pedação que está errando também, ó, a diferença aqui, ó, certo? Agora, a curvinha azul, que eu acredito que seja logarítmica aqui, veja que ela está errando muito menos, né? Ela está bem mais próxima das bolinhas, ó, tá? Então, se eu usasse aqui uma forma funcional linear para descrever essas variáveis, que é essa representada por essa curva vermelhinha aqui, essa reta vermelhinha negativamente inclinada, provavelmente o meu erro de cada observação ia ser grande aí. Alguns menos, outros maiores. Se eu somasse todos esses erros aqui ao quadrado, por que ao quadrado, professor? Já te falo lá, daqui a pouco, tá? Ia dar muito maior do que se eu fizesse a mesma coisa para essa curva azul, tá? Azul, os valores que meu modelo está encontrando, tá? Em relação ao valor verdadeiro, é bem menor os erros. Então, ou seja, se eu usasse uma função linear aqui, o meu erro lá ia ser muito maior. Então, é um problema. Então, lembra lá quando a gente viu o gráfico de dispersão, tá? Eu falei, ó, faça sempre uma análise visual dos dados antes, para ver se eles estão correlacionados de acordo com o que a teoria diz. Faça sempre esse gráfico de dispersão também para ver a forma funcional das variáveis. Então, são duas coisas. Uma análise visual dos dados é extremamente importante, uma análise visual preliminar. Você já vê a forma funcional dos dados e também para você ver aí se parece ter uma relação de acordo com a teoria, né? E você saber se os parâmetros que você vai encontrar quando fizer o modelo econométrico vai estar de acordo com o que diz a teoria. Bom, professor, você falou um tal de soma dos erros ao quadrado? Falei. Vamos avançar aqui. Bom, então imagine aqui, ó, eu coloquei um exercício já com as respostas. Imagine que você tenha valores de x e y lá na sua planilha. Então, você está pesquisando alguma coisa, tem a amostra, né? Quando x é 1, o valor verdadeiro de y é 50, o x é 15, o valor de y é 70. São os valores, esse x e y são os valores que você tem, a sua amostra, que você vai querer modelar, colocar numa linguagem matemática, estatística. Bom, aí, a partir desse conjunto dessa sua amostra, você achou esse modelo aqui, ó, essa relação entre as variáveis. Você achou aqui o y, né? Vai ser, na verdade, aqui o beta zero está aqui, do outro lado, né? Ó, veja que está aqui, ó, o beta zero, que é seu intercepto, que é a parte constante da regressão, mais um beta 1 que multiplica x, certo? Então, seu y é esse aqui. Tá mais um resíduo. Tá? Aqui também deveria ter um resíduo, né? Mas o modelo não mostra para a gente aqui. Resíduo, tá? Ou então, esse aqui é o beta o y estimado, aqui também. E aí, nesse caso, não precisa ter o resíduo aqui. Bom, então, olha lá. Então, eu fiz um modelo, já achou para mim aqui, meu beta 1 é 2,54. Na verdade, deu um número mais quebrado, com mais casas decimais, eu não coloquei. E o beta zero é 37,1. Esse R ao quadrado aqui, esse aqui nós vamos ver logo mais, tá? Já explico para vocês. Professor, R é o coeficiente de correlação? R é, o R ao quadrado não, é outra coisa. A gente já vai discutir. Bom, então, veja bem. Então, agora o que eu estou fazendo aqui é o seguinte. Ó, antes de ir, veja que... Deixa eu apagar isso aqui para não gerar confusão, vai. Então, vejam bem. Você tem aqui... Você tem a relação matemática e estatística aqui das variáveis, então, a partir dessa sua amostra, você quer ver qual o seu modelo tá prevendo legal. Então, veja, ó, quando x é 1, eu joguei o 1 aqui dentro, ó. 2,54 vezes 1, 2,54, mais 37,3 dá 39,84, certo? Então, dá esse valor aqui.
Quando x, minha variável independente, é 15, coloquei o 15 aqui, multipliquei por 2,54 mais 37,3, deu esse valor de y aqui. E aí fiz para cada um deles. Então, veja, quando x é 1, meu valor verdadeiro é 50, mas meu modelo achou 39,4. Veja que meu modelo, tá? O valor verdadeiro, quando x é 1, o valor verdadeiro está 10,16 acima do valor estimado. Então, aqui, ó, 10,16 acima do valor estimado. Então, esse aqui é o meu resíduo, certo? Ou os caras vão chamar de erro lá. É o meu resíduo aqui, ó. Esse é o meu resíduo para a variável x1. E aqui para o 15, ó. Quando x é 15, o meu modelo achou 75,4. Mais o valor verdadeiro que eu tenho lá da amostra é 70. Então, veja que meu modelo tá vendo, tá pondo 5, o meu valor verdadeiro tá menos 5,4, né, abaixo do valor estimado. Tá? Então, tá 5,4 abaixo do valor estimado, tá bem? Ou eu poderia falar que o valor estimado está errando em 5,4 y, tá? Para cima, no caso, eu poderia falar. Tá? Ele está errando. Bom, e aí sucessivamente aqui para cada um deles. Tá? Então, tem aqui, ó, o valor estimado, segundo o meu modelo, para cada um dos x, e quanto está errando. Então, aqui, ó, o valor verdadeiro está acima do valor estimado, aqui também está acima, aqui também, e aqui onde está negativo ele está abaixo. Aqui está abaixo do valor estimado, aqui está abaixo do valor estimado. Tá? Então, são os resíduos aí de cada observação. Se você somar sempre os resíduos, quando o seu modelo for linear, se você usar um modelo linear, tá? Ou seja, polinomial de grau 1, o maior expoente do x aqui é 1, sempre que você somar os resíduos, vai dar zero. Professor, por que não deu zero aqui? Porque eu não usei todas as casas decimais, então não deu zero. Mas se eu tivesse usado todas as casas decimais, eu não usei todas as casas decimais aqui, ó. Dava 2,54 e mais casas decimais. Se eu usasse todas, iria dar zero. Então vai dar zero, bem próximo de zero. Por quê? Porque eu falei para vocês que você vai ter sempre erros acima e abaixo. A reta aqui, o seu modelo, ele vai estar sempre no meio, se ajustando no meio. De tal modo que vai ter sempre valores acima, verdadeiro, ó, e valores abaixo, ó, do que o seu modelo está achando. Então, quando isso aqui é um erro, aqui é outro erro, resíduo, aqui também, aqui também. Quando você somar esses resíduos, você vai ter resíduos positivos e negativos. Então, o que vai acontecer é que a somatória deles vai ser zero. E o que acontece? Você quer um modelo que erra muito pouco. Claro que é o que erra pouco, não é isso? Quanto menor errar o seu modelo errar, melhor é, significa que ele está acertando os valores verdadeiros, tá? De maneira mais, tá mais apurado, tá? Então, se você tiver que fazer uma previsão com um valor fora da amostra sua, sei lá, pega um x igual a 20. Eu usei essa amostra, agora eu tenho um x igual a 20. Aí eu quero fazer uma previsão aqui, ó, tá? Vou jogar dentro do meu modelo, vai dar o valor para eu colocar aqui, certo? Ora, se o modelo está errando pouco dentro da amostra, aqui, ó, eu consigo fazer uma previsão fora da amostra que, de certa forma, vai me parecer razoável. Vou acreditar. Agora, se o meu modelo está errando muito, com os próprios valores que eu utilizei para fazer ele, imagine para valores fora da amostra, que não está lá dentro do meu modelo, fazer uma previsão fora da amostra. Seria um problemaço, né? Então, você quer um modelo que erra menos. Quanto menos errar. Como que você faz isso? Ora, você vai ter um monte de observações. Aqui tem 3, 4 observações para a gente fazer a demonstração didática, mas na vida real você está trabalhando lá com dezenas de observações, centenas, às vezes milhares. Quanto mais dados, sempre é melhor. Então, imagine se tem 500, 600, 1000 observações x e y. Como que você vai olhar o errinho de cada um? Não dá. Então, para você ver se o modelo está errando muito ou pouco, nesse caso,
né, você teria que somar os erros, mas eu acabei de dizer que se você somar os erros, vai dar sempre zero, aqui o próximo de zero, porque vai ter erros positivos e negativos. Então, qual que é a saída? A saída é que a gente não vai utilizar, para ver se o modelo está errando muito ou pouco, a somatória dos erros, que seria esse aqui, ó, esse ponto aqui, ó. Esse 0,1 é que teria que dar zero, né? Não vamos somar todos os erros. Esse somatório aqui é a somatória de todos esses números aqui, tá, gente? Somatória, símbolo de somatória, tá? Desse y menos y chapéu de todas as observações. Então, você não vai usar a somatória dos erros nunca. Você vai sempre olhar a somatória dos erros ao quadrado, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Esse 10,16, que foi o erro dessa observação, eu elevei ao quadrado, ó. Deu esse valor. Aqui, ó, 5,4, que é o erro, ó, y menos y chapéu, eu elevei ao quadrado, deu esse valor, e assim sucessivamente. Sempre que eu elevo um número ao quadrado, o que acontece? Fica positivo, tá? Ora, se fica positivo, agora eu posso somá-los, tá? Porque não vai ter valor positivo se anulando com negativo. E aqui, no caso, eu somei e deu esse valor. Então, esse valor, 496,9, é a somatória, tá, dos desvios ao quadrado. Ou seja, do desvio do valor verdadeiro em relação ao estimado ao quadrado. Tá bem? E por que isso é importante? Porque às vezes você pode fazer um modelo, né, e achar um coeficiente aqui, de repente, aqui, você quer ver com outro modelo, também tem um coeficiente diferente, quer saber qual está melhor, você compara a somatória dos erros ao quadrado. Aquele modelo que está com menor somatória dos erros ao quadrado é melhor, porque em média ele está errando menos, né? Tá? Então, quanto menor a somatória dos erros ao quadrado, melhor, se você for fazer comparação de modelo. Entretanto, é importante destacar que você só consegue comparar modelos. Como assim, professor, modelos? Ó, põe aqui você, aí eu dei para 2 alunos fazer uma regressão para mim aqui, ó. O de com o mesmo conjunto de dados. Um de vocês achou 2,54, que está aqui, certo? Um achou 2,54 vezes x, mas esse que está aqui. E teve um outro aluno que achou, o modelo dele, ele achou aqui, na verdade, 3 vezes x mais 35, o modelo do outro aluno. Tá? Pô, qual modelo eu vou confiar mais aqui, olhando por esse critério? O do aluno que fez esse ou do aluno que fez esse com os mesmos dados? Os mesmos dados, estamos falando, né? Eu dei aqui, ó, essa combinação de x e y para 2 alunos. Um usou as técnicas lá, calculou esse modelo, o outro, esse daqui, o que está aqui. Uma maneira é eu pegar e calcular a somatória dos erros ao quadrado deles, dos dois modelos. Aquele que deu menor somatória dos erros ao quadrado, eu dou mais crédito, né? Falar, ele está errando menos. Tá bem? Em média, ele erra menos. Tá? Por que eu não olhei a somatória dos erros? Porque a somatória dos erros vai tender a dar sempre zero, porque vai se anular positivos e negativos. Tá bem? Então, a gente leva ao quadrado os erros, depois soma. É igual o desvio padrão, professor? É igual a parte de cima da fórmula do desvio padrão, da variância, né? Da variância, desvio padrão. Bom, só que... Deixa eu ver aqui alguma observação. Você poderia, o aluno mais dedicado aí, familiaridade com, com matemática, ele poderia ter falado, poxa, professor, mas então ao invés, se o problema era que tem números positivo e negativo e você quer deixar tudo positivo, ao invés de elevar ao quadrado, você poderia ter utilizado tudo em módulo, né? Como assim tudo em módulo, né? Pô, o aluno falou para mim, você conta só números positivos. Então, 10,16 aqui, ao invés de ser 5,4, eu ponho menos 5,4, eu uso 5,4 positivo. Onde for negativo, eu uso positivo e somo tudo. E aí? Daria para você fazer isso também. Você ia ter a somatória dos desvios absolutos, né? E aí ia anular positivo com negativo. Só que por que a literatura optou por elevar ao quadrado? Porque quando você leva ao quadrado, quando você tem nos seus dados erros muito grandes, ou seja, seu modelo está
prevendo um valor muito diferente do que é o valor verdadeiro, tá? Em outras palavras, estou falando, imagine que tem no seu modelo, tem uma observação aqui embaixo, que é um valor muito extremo, ó. Então, o erro está bem grande, né, entre o seu modelo e o valor verdadeiro. Olha onde está a observação aqui embaixo, certo? Quando você faz com valores absolutos, isso não dá, né, ele só soma o erro aqui. Quando você eleva ao quadrado, tá, o peso desses valores extremos, desses erros muito grandes, esses erros extremos, é amplificado. E a literatura quer dar muito peso a isso daí, porque ele não quer erros muito extremados. Então, você quando leva ao quadrado, além de resolver o problema do número ficar negativo, você gera um impacto maior aqui no resultado de valores extremos, de erros muito grandes, tá? Então, a somatória dos seus erros ao quadrado vai ficar maior do que se você usar erros absolutos, quando você tiver valores muito grandes. Então, essa é uma ideia aí. Por quê? Porque é um problema, você não quer, né, você quer que no seu modelo te indique lá, pô, esse seu modelo está tendo erros muito grandes aí para algumas observações, eventualmente, tá? Bom, espero que ficou claro. Bem, então vamos responder essas questões aqui, ó, fazer rapidinho juntos, já está o gabarito aqui, tá? Então vamos lá. Então veja bem, vamos pegar a primeira sentença aqui, ó. Então, com base nas informações aqui do quadro, vamos responder verdadeiro ou falso. Então vamos lá. Quando x for 15, x é 15, independente. O modelo erra 5,4 acima do valor verdadeiro. Então, o erro aqui, ó, né, o valor estimado 75,4, o valor verdadeiro é 70. Então, seu modelo, né, o valor verdadeiro está 5,4 abaixo do valor estimado. Ou eu poderia falar que o valor estimado, né, está 5,4 acima do valor verdadeiro. Tá? Nesse caso, eu posso falar que o modelo está errando 5,4 do valor verdadeiro. Isso mesmo. Então, meu modelo acha 75,4. O valor verdadeiro é 70, então ele está errando 5,4 acima do valor verdadeiro. Então, verdade essa questão. Confunde, né, às vezes, né, porque o cara, da maneira como o cara pergunta. Próximo. Entre todas as observações, aquela que apresenta maior erro em módulo é sempre, se desconsidera o sinal, certo? É quando x é 8, igual a 8. Então, vamos ver. O erro aqui é 10,16, 5,4, sempre em módulos, está olhando, né? Considera o sinal. Então, o cara que está mais errando aqui, ó, é aqui. Então, quando o x é 8, é onde você tem o maior erro, o maior desvio em relação ao valor estimado aqui, ó. É verdadeiro também. Próxima sentença. A letra A do gráfico aqui, ó, indica a diferença entre o valor estimado pelo modelo e o valor verdadeiro. O valor estimado e o valor verdadeiro da amostra. Ou seja, significa o quanto o modelo errou. Nesse caso, o erro apresenta um valor negativo. Então, vamos ver aqui. Aqui, ó, olha só, né? Tá vendo? Ele falou, a letra A no gráfico indica a diferença entre o valor estimado, y estimado, e o valor verdadeiro, o y, certo? Bom, a gente estava usando aqui ao contrário, ó. Veja que a gente está usando ao contrário. A gente está usando o y verdadeiro menos estimado. Aqui ele falou para usar o estimado menos verdadeiro. Ou seja, significa o quanto o modelo errou. Ah, então, independente de quanto você usou, se foi y menos estimado ou estimado menos y, de qualquer forma é o erro. Vai dar o mesmo valor, tá? Só o sinal que vai dar diferente. Então, o A aqui, de fato, ele representa, significa quanto o modelo errou. Verdadeiro até aqui. Aí ele continua. Nesse caso, o erro apresenta um valor negativo. No caso dele, tá, o que está acontecendo aqui? O valor estimado é maior, que é o pontinho que estaria aqui em cima, né? Seria aqui, ó. Nós teria esse valor estimado aqui, ó.
certo? Esse y aqui, estimado, ele é maior do que o valor verdadeiro. Eita, meu sinal ficou horrível aqui, né? Vamos apagar aqui para não dar problema. Vamos lá. Então, o valor estimado está em cima, ele é maior do que o valor verdadeiro, nesse caso. Então, aqui, se esse é maior que esse, aqui vai dar um número positivo, certo? Positivo. Então, ele diz, nesse caso, o erro apresenta um valor negativo. É falso, é um valor positivo, tá? E se ele tivesse usado a nossa notação aqui, ó, y menos y estimado, certo? Então, a gente sabe que o y, nesse caso, que é esse ponto aqui, ele é menor do que o y estimado. Tá? Então, nesse caso aqui, o coeficiente daria negativo. Daria negativo. Tá? Aí seria verdadeiro. Então, a questão é falsa. Para ser verdadeira, a questão teria que estar escrita da seguinte maneira. A letra A no gráfico indica a diferença entre o valor, né, verdadeiro pelo modelo e o valor estimado. E o valor estimado, certo? Da amostra. Então, estaria falando assim, é a diferença entre o valor verdadeiro menos o valor estimado da amostra. Ou seja, significa o quanto o modelo errou. Nesse caso, o erro apresenta um valor negativo, certo? O valor verdadeiro ia estar embaixo, o valor verdadeiro ia ser menor que o valor estimado. O valor verdadeiro está aqui embaixo, o valor estimado está lá em cima, certo? Então, aqui ia ser um valor negativo. Então, nesse caso, o erro apresenta um valor negativo, tá? Então, seria verdadeiro. Então, seria verdadeira que se tivesse aqui valor verdadeiro e aqui estimado, tá? Ou poderia também estar correta essa questão se a gente colocasse da seguinte maneira. A letra A do gráfico indica a diferença entre o valor estimado do modelo e o valor verdadeiro da amostra. Ou seja, significa o quanto o modelo errou, certo? Nesse caso, o erro apresenta um valor, ele estaria falando nesse caso aqui, ó, estimado menos o valor verdadeiro, certo? O estimado é maior do que o verdadeiro, então aqui o coeficiente seria positivo. Então, ao invés de ser negativo aqui, ele colocaria positivo. Assim também estaria certo. Tá bem? Então, para ficar certo, teria que ter feito, a frase teria que estar ou desse jeito ou do jeito anterior que eu expliquei. Bom, vamos continuar aqui para a gente finalizar. Próximo. A somatória total dos erros do modelo é próxima de zero. Isso ocorre porque, como alguns erros são positivos e outros negativos, eles acabam se anulando quando somados. Verdadeira, a somatória dos erros é essa daqui, né? Vai dar zero. Independente se eu tivesse usado y menos y chapéu ou y chapéu menos y, o valor da somatória aqui ia dar próximo de zero é igual a zero, mesmo jeito. E o dos erros ao quadrado aqui também, tá? Não ia mudar nada. Então, é verdadeiro. Próxima. Uma maneira de ver a qualidade do modelo é verificar se a soma total dos erros, somatória do erro, que é isso aqui, ó, somatória dos erros, esse aqui é o erro, né? Ou resíduo, somatória dos resíduos. Tá? Quanto menor for a soma total dos erros, melhor é o modelo. Essa questão está absolutamente incorreta, porque, primeiro, uma maneira de ver a qualidade do modelo é verificar se a soma total dos erros ao quadrado, certo? Primeiro que é erros ao quadrado, que é esse termo aqui, ó, esse valor. Porque aqui vai somar valores positivos com negativo, então você não olha a somatória dos erros.
Você olha sempre a somatória dos erros ao quadrado, tá, do modelo. Bom, então já é falsa por conta disso. Vamos ver o restante. Quanto menor for a soma total dos erros ao quadrado, né? Vou pôr um 2 aqui ao quadrado, mas deveria escrever. Melhor é o modelo. Então, essa questão é falsa por conta desse termo aqui. Tem que ser ao quadrado. E aqui também, quanto menor for a somatória dos erros ao quadrado. É esse termo aqui, ó. Certo? Melhor é o modelo. É falsa. Próxima. A soma dos erros ao quadrado do modelo é aproximadamente 497. É que aqui eu não teria, se fosse em sala de aula, eu não teria dado os valores, ia pedir para vocês calcularem tudo, e ia dar esse valor aqui, ó, então é verdadeiro, certo? Por fim, se a reta do gráfico estivesse exatamente sobre todos os pontos, essa retinha aqui, ó, estivesse exatamente em cima, né, de todos os pontos, tá? Todas as bolinhas estivessem em cima dela, tá? Teríamos somatória do erro igual a zero. A somatória do erro igual a zero, você vai ter sempre sendo os pontinhos em cima ou não, tá? Então, aqui é verdadeiro nesse caso, mas mesmo que se não tivesse em cima da reta, os pontinhos, a somatória dos erros ia dar zero. Lembra que eu falei para vocês, quando somos positivos com negativos, vai dar zero. E a somatória dos erros ao quadrado, zero. Tá? Bom, é verdadeira porque se todos os pontinhos estivessem em cima, aqui cada erro ia ser zero. Você ia somar todos os erros e ia dar zero. E se você pegasse cada erro zero elevado ao quadrado, quando você somasse todos zero elevado ao quadrado, ia dar zero. Então, a somatória dos erros, se não tem erro nenhum, tá? Quando você somá-los vai dar zero. E quando você somar os erros ao quadrado também vai dar zero. Tá? Agora, se as bolinhas não estiverem em cima da curva, né, pelo menos uma delas não tiver, se você calcular a somatória dos erros, vai dar zero também. Mas a somatória dos erros ao quadrado não, vai dar diferente. Tá bem? Então, é isso aí. Espero tê-los ajudado. Tá? Então, vamos no próximo vídeo, vamos avançando. No próximo vídeo eu pretendo já utilizar o Gretel. Então, instale ele no seu computador aí, é de graça. Nos primeiros slides tem o link lá, para a gente começar a estimar os modelos, tá bem? Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo, né? Bem, até mais.